Hello, Biters! Mais um episódio aqui do Instituto Caldeira, porque hoje tem um grande lançamento. Nós vamos falar sobre cibersegurança. O Fernando Linsky está entregando um relatório muito legal que fala de diversos pontos e para entender todo esse cenário no Brasil. E o Esdras, que já é nosso parceiro de longa data, esteve com a gente nos Guardiões, também tem um trabalho muito legal junto à Introduce. Esdras, olha, falar de cibersegurança é a tua área, né? A gente está todo dia atuando em cima disso. Todo dia atuando. Hoje mesmo a gente estava na área de saúde ajudando, né, o cliente a operar algumas situações e também contando um case sobre como, né, essa instituição vem inovando, trabalhando, melhorando a parte de maturidade e governança dentro da área de saúde. E como trazer essa área de maturidade e governança como resultado dia a dia para atender lá o paciente. Né? Porque pensando em saúde, tem que atender o paciente. Pensando em fintech, tem que atender o usuário lá da logística, né? Enfim, da finanças. E ele precisa de respostas, né? E soluções. E soluções. E hoje, falando de soluções, existem aí inúmeras, né? Hoje aqui mesmo existem várias empresas apoiadoras, tanto fabricantes quanto representantes. O Brasil tem começado a acender aí startups, iniciativas de criação de softwares para apoiar na área de segurança. Então já tem alguns prêmios, algumas tecnologias já têm prêmios. E esse relatório também é uma grande iniciativa que começa a ambientalizar essa questão da segurança nacional. Né? Então é uma iniciativa gaúcha, né? Enfim, que pontua aí, que coleta os dados de nacional. E Esdras, se a gente fosse fazer um balanço hoje do tamanho dos ataques no Brasil, o que você poderia dizer para a gente? A gente está em segundo lugar no ranking das Américas, né? Então, o ponto entre os negócios tem uma questão para resolver. Ou já caiu em um ataque, ou vai cair. Eu já falei isso. Aquela velha história, né? Pode esperar que a tua hora vai chegar. Vai chegar. Então, semana passada a gente resolveu alguns casos de novos clientes, né? Novos clientes entrando para nossa estrutura porque foram atacados, e aí é aquela questão de sempre. É pela dor e não pelo trabalho, não pela preventiva, não pela iniciativa de querer maturar, né? Então, infelizmente, tem sido muito por essa forma, né, a atuação. Porém, existem grandes empresas, boas empresas, que têm levado a sério a segurança de informação e querido, né, enfim, colocar a segurança como prioridade. Cara, e por falar em prioridade, né, a gente já bateu um papo sobre isso, a gente já falou, e eu sempre reforço, né? Tem empresário e empresas que ainda não entenderam o tamanho da cibersegurança, né? Essa segurança, os crimes cibernéticos. Eu estive em São Paulo agora, recentemente, e falei com um instituto que fala só sobre crimes cibernéticos. O tamanho disso é gigante. É gigante e as formas são diversas de exploração. Né? Quando a gente faz hoje testes de intrusão, o pentest, né? A gente tem hoje muito mais, né, de 300 opções de ataque. Então, cada tipo de ataque explora e abre uma porta, que a gente abre outra, explora e abre outra e explora. Então, são vários os formatos, são várias as formas que uma empresa pode estar vulnerável. Então, imagina assim, hoje eu fiz um teste. A gente esteve numa organização hoje de tarde, eu tinha o crachá de visitante, e para poder entrar na porta, eu coloquei o crachá no meio da porta, porque eu fui a um local, aí eu voltei, o crachá ainda estava ali, ou seja, eu entre aspas, eu burlei o sistema de segurança da porta, né? Uhum. E é isso. Entre aspas, isso a gente chama de um pentest físico, uma engenharia social física, né? Para poder aplicar algum tipo de vulnerabilidade, encontrar algum tipo de vulnerabilidade, né? Então, nesse caso, eu forcei, eu coloquei o cartão foi o interruptor, mas percebam que num nível lógico isso acontece ainda mais vezes. E sem contar os falsos cartões que aparecem também, né? Quantas pessoas que entram em algum lugar e aproveitam disso. Conversava antes em Wi-Fi liberado num determinado lugar. Uhum. Essa coleta de dados. Tem ideia de quanto vale um dado hoje? Então, né? A gente tem uma pesquisa média que hoje um ataque ele chega a 4 milhões de dólares o custo por ataque. Então, seja uma empresa pequena, média, grande, ela vai sofrer 12 milhões de reais. 12. É 4 vezes 5, né? Uhum. Ela pode chegar a 20 milhões de reais de sofrer o ataque. Então, seja em tempo parado, seja no valor do dado por ele ter perdido e a gente não conseguir recuperar a tempo, seja por reputação
Ou seja, reputação impacta, vai somando nessa fatura dos 20 milhões. Seja nos 2, 3, 4 milhões que a gente tem que pagar para o hacker lá em bitcoins para poder talvez restaurar esses dados, caso a empresa não tenha a estrutura. Ou seja, também, agora, como eu fui atacado, vou ter que comprar uma infraestrutura para ficar ainda mais segura. Então, defender. 20 milhões é um número, não do dado, mas do impacto. Né? Então, daria para dizer que o dado tem o valor de 20 milhões? Nossa. É muito, né, cara? Perceba? E aí eu fico pensando assim, todo dia nós somos atacados. Teve recentemente o caso do Google, aí o Google disse que não teve, vazamentos. Cara, infelizmente, todo dia tem inúmeros ataques. Inúmeros. Sempre falo, enquanto a gente tá aqui conversando, respirando, tá acontecendo alguma coisa. Tem um atacante, mas existe algo 100% seguro? Não. 100% seguro não. Não existe. Não existe. A gente se torna mais seguro e a gente tem mais confiança nos ambientes quando as pessoas, processos e tecnologias se complementam. Então a gente vai ter pessoas atuando, a gente vai ter tecnologias atuando e a gente vai ter processos atuando. Então a gente precisa ter uma esquematização de plano de continuidade de negócios, o PCN, né? Que a gente cria aí uma arquitetura de soluções, uma arquitetura de processos, uma arquitetura de entendimento das coisas. E isso se cria, então, essa governança, essa maturidade, para que quando haja um tipo de vulnerabilidade, uma brecha, ela foi explorada, a gente tem um plano rápido de recuperar, de colocar aquela empresa, aquele negócio em restauração o máximo de rápido possível. Foi-se a época que um antivírus resolvia teu problema. Exatamente. O antivírus, e baseado quando era antivírus, era por vacina. Hoje a gente tem uma grande data lake, um grande big data, né, mundial, onde, por exemplo, a Sophos, que é um parceiro que a gente usa, né, ela se utiliza desse big data. Hoje os grandes fabricantes se compartilham esse big data também, para poder entender se um vírus que está acontecendo aqui hoje foi utilizado lá no outro lado do mundo ou num vizinho, e a gente pode obter desse benefício o mais rápido possível também. Cara, a IA nos surpreende todo dia, né? Vamos dar o exemplo daquela cidade que foi devastada pelo furacão, enfim, né? No Paraná agora? Triste demais. Aí eu recebi um vídeo que tinha como foi. E foi reproduzido por IA. Cara, é gigantesco o tamanho que chega a IA hoje. Para o contexto de imagens, a IA ela se torna ainda mais material, né? Sim. A gente consegue visualizar, inclusive, porque são imagens. Então, existe hoje, inclusive, quando a gente vai falar de deepfake agora, né? As imagens, elas estão aí, a IA, ela vai proporcionar muito deepfake. Muito fake, né? Fake news e tudo mais. E as pessoas vão usar para o bem e para o mal, né? Para manipular informações, para manipular dados, inclusive, né? De alguma maneira. Então, isso também é perigoso. A gente precisa estar alerta. Precisa começar a IA cada vez mais está se otimizando, mas conseguir identificar padrões, né? Por exemplo, às vezes, será que a pessoa tem 2 relógios no pulso? Sim. Eu fiz uma imagem um dia que apareceu 2 relógios no pulso. E aí? Não é. Naturalmente eu não uso. Não usa. 100 fotos no Instagram, por exemplo, não tem uma foto com 2 relógios. Às vezes não tem nem com um, né? Não tem com um. Então... E Esdras, pra gente fechar que é nosso serviço que é jogo rápido, cara, que recado tu pode dar pra pessoa que tá pensando ainda sobre cibersegurança? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, e com certeza a jornada de cultura de segurança, ela traz benefícios para toda a organização e pessoalmente também. A gente vê uma série de cases pessoais, né, do nosso time, das pessoas, dos nossos clientes, que elas têm crescido muito, né, por também entender o benefício da segurança dentro dos negócios. Elas, como protagonista, mudam, crescem, ganham mais valor, ganham mais remuneração, ganham mais protagonismo nos negócios. Ou seja, sobre pessoas, tá? Aí tá. E esteja cyberseguro. Esteja cyberseguro. Segurança é a base de tudo. Maravilha. Gente, fechando aqui mais um episódio aqui, direto do Instituto Caldeira. Logo a gente volta com muito mais. Bora lá.